Irmãos, Pai do Senhor, boa noite a todos vocês. Feliz por poder estar aqui mais uma vez, celebrando nesta oportunidade o nosso terceiro encontro de casais. Feliz por você estar aqui, alguns rostinhos novos nesse terceiro ano, e glória a Deus por isso. Quero louvar ao Senhor pela vida da Agi, toda a equipe aí dedicada para a realização deste evento. Tivemos algum tempo curto, perto do que a gente esperava, a inauguração da igreja, logo em seguida o aniversário da igreja. A gente sempre faz mais próximo do Dia dos Namorados, mas tivemos que dar para entrar para o mês de agosto, mas graças a Deus deu tudo certo. Bom que você está aqui, bom que você está com o seu cônjuge. Tenho certeza que será um tempo incrível para nós, um tempo em que o Senhor tem uma mensagem reservada aos nossos corações, onde a gente foi já tocado pelo Senhor por essa canção tão linda que o Rodrigo Lopes louvou aqui, porque Deus pode restaurar o amor. Sabe, que a gente não perca em vista o propósito da unidade. Deus une pessoas para um propósito. Deus nos uniu, você está com o seu cônjuge, porque Deus tem um propósito bem definido, estabelecido, e Ele será glorificado através da sua família. Gostaria que vocês aplaudissem o Senhor nesta noite. Glorificasse o nome do Senhor. Ao contrário de muitos outros anos, a gente sempre fez uma dinâmica, um quebra-gelo, algumas coisas, mas esse ano nós deixamos um tempo maior para nós ouvirmos a palavra de Deus. Deus tem algo reservado para nós, Deus vai falar conosco. Eu quero já chamar aqui à frente o pastor Isaac e a pastora Simone. Vieram lá de Indaiatuba, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Isaac e da Simone, que, sabe, na primeira que a gente conversou, não topo voltar lá, vai ser uma benção, e eu estou muito feliz com essa família querida, amada. São pastores da Igreja Príncipe Graça, lá em Indaiatuba, são irmãos, são amigos nossos, e é uma honra poder passar o microfone e a responsabilidade deste evento na mão deste casal. Tá bom? Nós vamos orar por eles. Vocês podem erguer as mãos para cá, por gentileza. Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia. Pai querido, quero apresentar diante de Ti nesta hora o Isaac e a Simone, Pai. O Senhor use os Teus filhos, ó Pai, para ser um instrumento para as nossas vidas aqui nesta noite, Pai. O Senhor sabe o quanto desejávamos este momento, o quanto este momento é importante para nós como igreja. Nós entendemos que uma igreja forte é resultado de uma família forte, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos fortaleça os vínculos, Pai, que as famílias sejam fortes, sejam edificadas, sejam restauradas. Eu não sei, Pai, o que talvez algum dos Teus filhos esteja enfrentando, em que fase eles estejam vivendo, em que momento eles estejam inseridos, mas eu peço encarecidamente ao Senhor nesta hora que o Senhor use o pastor Isaac e a pastora Simone, que o Senhor fale aos nossos corações, que sejamos instrumentos, Papai querido, nas Tuas mãos os Teus filhos, e nos alcance nesta noite, de modo que o Teu nome seja glorificado. Pai, nós oramos por eles, nós abençoamos eles, nós entregamos eles nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Deus abençoe. Vou pegar o outro microfone. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos, amém? Acho que não está muito. Muita alegria, irmãos, estar aqui. Muita alegria estar aqui com vocês. É um prazer. A gente traz a saudação da nossa pequena igreja em Indaiatuba, Igreja Príncipe Graça. Os irmãos tiveram o privilégio de conhecer o pastor Jerry, a Dani, uma bênção. Esteve lá conosco pregando. O Rodrigo também foi lá pregar, numa série muito especial que a gente teve lá, né, Fia? E marcou a vida dos irmãos lá, irmãos. Marcou a vida dos irmãos. Toda vez que eu falo, vou ao pastor Jerry, ele já lembra. Daquele dia.
A gente não tem ideia, na verdade, o quanto que um encontro marca as nossas vidas. E eu costumo falar para os irmãos da igreja, eu tento pelo menos ensiná-los dessa forma. Eu falo para eles, a responsabilidade de eternizar o momento é nossa. Amém, irmãos? Amém. Guardem isso na mente de vocês. A obrigação de eternizar o momento é nossa. Só nossa. Porque o Espírito Santo sempre está pronto a fazer coisas extraordinárias em nós. Sempre. Não tem esse negócio de, se o Espírito Santo quiser transformar essa reunião num marco para a igreja, ele faz. Não, o Espírito Santo sempre quer. Amém, queridos? Amém. Sempre quer. Nós é que temos a incumbência, a responsabilidade de eternizar esse momento nas nossas vidas, na nossa memória, no nosso coração. Eu espero que hoje seja um dia desse. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando a Dani comentou comigo sobre a dinâmica, falei, não, Dani, não vai ter, tem um outro propósito, tudo. E ali estava resolvido, a gente já tinha preparado, o Senhor já tinha dirigido o que ia ser ministrado. E, num determinado momento, o Senhor me mostrou exatamente o que Ele queria que nós fizéssemos. Então, eu quero convidar você a se levantar comigo. Nós vamos ter experimentar um pouquinho do que o Senhor vai falar conosco na prática. E eu quero te convidar a abraçar o seu cônjuge. Dessa forma, isso. Você está abraçando o seu cônjuge. E eu quero que você se lembre de quando você se casou. Você estava assim, diante do pastor ou de quem realizou a cerimônia. Você estava assim. Vocês concordam comigo que nós estamos os dois olhando para o mesmo lugar, certo? E aí, alguns aqui devem ter 5. Quem tem mais de 5 anos, menos de 5 anos de casado aqui? Menos, glória a Deus. Então, dos 5 anos em diante, até os 5, talvez as lutas foram bem grandes, não estou dizendo que não são, mas a partir dos 5 anos, você já tem um tempo junto. Então, muitas vezes a gente começa a pensar assim, puxa, não é tudo o que eu pensava. Será que eu vou conseguir atingir? Será que eu vou chegar aonde eu sonhei? Porque muitas vezes a gente deposita no outro a nossa felicidade. E com o tempo a gente percebe que não é assim. Porque não sei se todos já casaram cristãos. Porque quando a gente está no Senhor, a gente entende que a gente casa e faz o outro feliz. Então, não depositamos nele a nossa felicidade. A nossa felicidade está no Senhor. E, com o tempo, as dificuldades da vida, eu começo a pensar assim, vira para lá você. Mas eu vou tentar do meu jeito. Faz essa experiência. Vira cada um para um lado e continua segurando aqui no seu cônjuge. Isso. Tá certinho. Isso. Agora, olha para frente. Vocês estão olhando em direção opostas. Vocês não estão mais olhando para a mesma direção. Agora eu quero que você tente, sem soltar um braço que você está juntinho, dar um passo para frente, os dois juntos. Não dá, né? Pode voltar. Pode sentar, queridos. Quando o Senhor me mostrava sobre isso, o que Ele falava muito ao meu coração? Não foi bem uma dinâmica, mas foi uma experiência. Por quê? Muitas vezes na nossa vida é assim. Ganha quem insiste mais, quem reclama mais. Se eu ficasse assim, vem, ele ia ceder e acabar vindo para trás comigo. Mas ele ia continuar olhando diferente de mim. Porque a gente se perdeu no caminho quando a gente virou cada um para um lado. O que eu quero dizer com isso é que hoje o Senhor quer falar conosco para a gente voltar para o mesmo propósito. O Senhor quer falar conosco lá do início, lá do começo. Às vezes nem do dia do casamento, às vezes lá no namoro. Como foi lá no início? Como que foi quando vocês se conheceram? Como que começou o relacionamento? Às vezes foi no Senhor, já com muitas experiências boas, às vezes não.
Às vezes vocês viveram lutas, às vezes passaram por situações difíceis até chegar aqui. E hoje o Senhor quer trazer a memória. Primeiro, Ele quer nos mostrar qual é o propósito. E depois, Ele não quer que estejamos um de costas para o outro. Ele quer que estejamos lado a lado, como Ele fez, juntinhos, olhando para o mesmo propósito. Porque é assim que a gente vence. Você não vai vencer no braço de guerra, fazendo lá força, força, quem consegue mais. Ah, mas se eu fizer isso, mas se eu insistir. Porque o homem é mais forte, mas a mulher pode ser mais persuasiva. Então, o que acontece? As coisas acabam acontecendo, não porque tinham que ser dessa maneira, numa decisão certa, mas porque um cede para o outro parar de insistir, um cede para não ter briga. E hoje o Senhor quer falar conosco como a gente pode fazer isso nele, conforme a vontade dele, para que nenhum dos dois que cedeu se sinta frustrado. Ou então fala assim, hoje eu fiz, mas amanhã ele vai ver. Amanhã ele vai ter que fazer do meu jeito. Porque não é dessa maneira que o Senhor quer nos ensinar. Quando a gente olha com o mesmo propósito, o coração cedeu, porque o coração entendeu que naquele momento aquele propósito é melhor. Amém? Então vamos começar a palavra de hoje guardando isso no nosso coração. Que você se lembre onde tudo começou e que nessa trajetória que a gente for falando, o Senhor vá, porque o Senhor me disse que Ele é ministrando na particularidade de cada um. Cada um tem uma história, seja 1, 2, 3 anos de casamento, seja 20 ou 30. Então, que o Senhor ministre na particularidade do relacionamento de cada um nessa noite. Abra seu coração. Deixa o Senhor falar o que Ele quer dizer ao coração de cada um. E lembra, uma coisa que eu tenho guardada no meu coração. O Senhor, Ele não restaura casamento. Ele restaura pessoas. E as pessoas formam um casamento. Então, não adianta a gente ficar pensando, restaura a minha relação. Se o Senhor não nos restaurar, o casamento não será restaurado. Então, permita hoje que o Senhor fale aquilo que Ele quer dizer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aproveite que você está com o coração aberto e abra também sua Bíblia agora, por favor. Em Gálatas, capítulo 3, verso de número 16. Gálatas 3, 16. Aleluia. Quem achou, dá glória a Deus aí. Nossa, só o pastor Gé achou. Tudo bem, eu espero você procurar, não tem problema não, eu espero. Gálatas 3, 16. Não é João 3,16 não, irmão. Gálatas 3,16. Quem achou, deu glória a Deus aí. Oh, maravilha. Obrigada. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Só até aí. Amém? Irmãos, a pastora falou a respeito de como foi no início para cada um de nós, e ela disse que nós deveríamos voltar para o início para entender tudo o que está acontecendo em nossas vidas e o que nós devemos fazer a partir desse dia. E nós decidimos contar como que foi o início da vida de Abrão e Sarai. Né? Tudo teve um princípio. Estavam lá em Ur dos Caldeus, terra de Harã. Aos 75 anos, Deus fala com Abrão e diz para ele: sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Não tinha lugar definido ainda. Então Abrão recebe aquela palavra, crê no seu coração, obedece e vai em busca de um propósito. Qual é o tema mesmo, irmãos, do nosso encontro? Casamento com propósito. Não foi diferente na vida desse casal. A partir daquele momento em que eles se movem da terra de Harã,
eles já têm um propósito na vida, que é uma terra que eles não conhecem, mas eles sabem que Deus vai mostrar. Passa-se o tempo, eles chegam a essa terra. Essa terra se chama Canaã, porque Deus mesmo revela para eles que a terra chamava-se Canaã. Então eles pensam: nossa, nós saímos de um lugar que nós estávamos vivendo com servos, com família, no nosso aconchego, com toda a nosso amparo, com toda a nossa estrutura. A gente sai daquele lugar e vai para Canaã. Está perfeito o caminho, irmãos. Maravilhoso. Parecia conto de fadas. Você está num lugar que depois você descobre que o lugar que você morava não era o ideal, porque era um lugar idólatra. E você vai para um lugar que Deus te mostra tudo guiado. Irmãos, fala a verdade. Quem daqui não gostaria de ser guiado por Deus? Todos. Agora você imagina que você chega no lugar exato que Deus te mandou. Fala a verdade. Irmãos, é acertar no prêmio. Eu estou exatamente onde Deus queria que eu tivesse. Uau, que vida maravilhosa e perfeita eu tenho. Eu tenho mulher, eu tenho servos, eu tenho meu sobrinho que veio junto. Que o Ló foi junto, né? A vida está maravilhosa. Eu tenho um parentesco aqui, eu tenho uma vida com a minha esposa, eu estou no lugar exato onde Deus mandou. Meu Deus, a vida chegou ao ápice. Não, não foi bem assim. Talvez você chegou aqui e você disse sim lá atrás, e não foi difícil para você falar sim. Você falou sim com tanta convicção. Ah, quando aquele padre ou aquele pastor disse: você aceita a sua senhora, essa mulher como minha senhora, que não por acaso é o significado de Sarai, minha senhora. Você aceita essa esposa como minha senhora? Você todo cheio falou: sim! Mais alto que o Cristiano Ronaldo. Sim! Aí perguntou para ela: e você aceita esse varão valoroso que está diante do Pai elevado, que é o significado de Abrão? Você está diante do Pai elevado, você aceita ele como seu marido? Ela disse sim! E parece que a vida foi um mar de rosas. E as rosas começaram a ir embora. A única rosa que sobrou foi da camisa do meu irmão ali, que rosa linda, inclusive. E está combinando com a toalha. Meu Deus, o casal mais perfeito aqui desta noite, irmãos. Meu Deus, garoto propaganda do encontro de casais, os dois. Coisa linda, meu Deus. E aí você falou sim. E aquela alegria, e aquela coisa maravilhosa, a noite de núpcias, que demora 2 anos, né, irmãos? Maravilhoso. E você começa a viajar, e aquela coisa linda. Irmãos, hora que chega em Canaã, e eu escuto os crentes falar: Canaã é logo ali. Eu imagino que quando Abrão ouvindo isso, falou: não fale essa. Igual, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo falava assim: de graça tem injeção na testa. Você já viu esse ditado ou não? Irmãos, um dia eu sofri um acidente de moto, cara. Meu Jesus amado. Eu retalhei tudo meu rosto, irmãos. Ficou tudo retalhado, que eu bati. Aí os caras davam aplicação na minha testa e não pegava anestesia. Foi mais de 20. Eu odeio essa frase. Vocês não têm noção. De graça até injeção na testa, me arrepia todo quando alguém fala isso perto de mim. Eu imagino o Abrão e a Sarai ouvindo alguém dizendo: calma, Canaã é logo ali, misericórdia. Irmãos, quando chegou em Canaã, meu Deus, eles acharam que o propósito era em Canaã. Quando eles chegaram em Canaã, eles perceberam que eles não tinham propósito nenhum no casamento deles. E o que fazer numa situação como essa? O que é que eu faço quando eu percebo que o meu casamento não tem propósito?
O que é que eu faço quando eu percebo que eu estou casado por uma série de razões, menos por causa de um propósito? Eu estou casado por afinidade, eu estou casado porque eu não tenho para onde ir, eu estou casado porque eu não sei fazer um prato de comida, eu estou casado porque é conveniente, eu estou casado porque senão os irmãos dela me pegam, eu estou casado porque... Eu estou casado por uma série de razões, menos por causa de um propósito. Eu imagino um Abrão olhando para Sarai, sem filhos, um para o outro, dizendo: sério? Que tudo que nós fizemos foi para chegar em Canaã? Era esse o propósito? Uau! Não foi. E agora? O que fazer quando você percebe que o seu casamento não tem nenhum propósito? Está preparado aí, irmãos? Nós vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco, em nome de Jesus. A primeira coisa que eles perceberam é que eles não tinham lugar fixo. Pastora, por favor. É muito difícil falar de mudança. Não sei por que ele deixou eu falar dessa parte. É porque eu não foi sei. mais difícil para ela. Esse ano eu estava conversando com a minha filha e ela falou: mãe, eu estava fazendo as contas, eu já passei por 10 escolas. Ela tem 18 anos. Eu fiquei olhando para a cara dela e fiquei pensando: Senhor, o que eu fiz com ela? Eu traumatizei a menina. O que eu fiz? Aí me fez refletir sobre a nossa vida, sobre o chamado, porque a nossa história, a gente já viveu algumas mudanças na nossa vida. Então, todas as mudanças que nós fomos, eu posso dizer, e o pastor também, que foi direcionada pelo Senhor. Não foi uma coisa de, vamos levantar poeira daqui e ir para lá. Não. Mas quando é direcionado por Deus, não tem que dar certo? Como é o certo? O que é o certo? Teve um ano, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, nós mudamos para o sul. Nós fomos para Porto Alegre. E convictos de que era o Senhor nos enviando para lá, porque era um propósito de Deus na nossa vida. A nossa vida tinha um propósito: servir ao Senhor com a nossa família e aonde o Senhor nos enviasse. Era um tempo que o Sul estava passando por muitas coisas e o Senhor tinha tocado no nosso coração esse ide, queimou no nosso coração. Foi a primeira grande mudança. E aí nós saímos daqui, do estado de São Paulo, nós 4, meus filhos eram pequenos, um tinha 3 anos e meio, a outra tinha 7, e fomos os 4 para Porto Alegre, sem conhecer ninguém. Só fomos. E depois de 9 meses, nós voltamos. Depois de 9 meses, você vê o resultado. Realmente, nós vimos, irmãos. E assim, foi um tempo muito difícil, foi uma mudança muito grande. Mas esse tempo que nós ficamos no Sul, em alguns momentos da nossa vida, nós falamos: qual é o propósito? Por que tirou paulista daqui, leva lá para o gaúcho, que muitas vezes não aceitava o nosso jeito? Por que a gente veio para cá, Senhor? E por muito tempo o Senhor não respondeu. Não foi quando nós voltamos. Nós passamos um período ainda nesse questionamento interno, mas amém, obedecendo, o Senhor nos mandou de volta, nós voltamos. E agora, depois de quase mais de 10 anos, a gente entende que nós fomos para lá com um propósito, e o propósito se cumpriu. Foi aquele tempo que o Senhor tinha na nossa vida, e a gente viveu muitas coisas, é muito grande o testemunho, mas assim, através da nossa vida, a nossa casa virou um lugar de oração. As pessoas, os vizinhos, nós criamos um relacionamento, então eles iam lá, onde o pastor sentava à mesa, e ali ele falava do Evangelho, e as pessoas puderam ouvir daquela forma o Evangelho. Dali saiu uma alma que depois se batizou. Então, nós vimos que ali houve um propósito. Mas o que eu quero dizer com isso? Foi uma grande mudança. E, naquele momento, nós percebemos assim:
o Senhor tem algo diferente com a gente. O sim, que o pastor falou, não é tão difícil dizer. O difícil é viver esse propósito, entendendo assim, não podia ser com outra pessoa, não podia ser de outro jeito. Não. Tem coisas que o Senhor vai usar você. Tem coisa que é o seu jeito de falar, tem coisa que é o seu jeito de viver, e é isso que Ele quer usar. E às vezes a gente fica assim, deixa que meu irmão faz. Se eu não fizer, alguém vai fazer, eu não preciso. Realmente, se você não fizer, o Senhor vai levantar outro. Mas o Senhor quer te usar em algumas coisas para a sua vida, crescimento para você. O que eu quero dizer é que com mudança não é fácil. Mudança de casa, mudança na casa, relacionamento interno. Os filhos crescem, muda a maneira de falar, muda o diálogo, muda o companheirismo, e o relacionamento amadurece e também muda entre nós. O que acontece muitas vezes é que a gente cobra do outro, às vezes, aquele amor de adolescente, mas não entende que isso amadureceu. E não que ficou ruim, mas hoje ele tem um outro jeito. Hoje é uma outra maneira. Então, muitas vezes, a gente também precisa analisar o que está acontecendo conosco. Porque a gente é muito fácil cobrar do outro a mudança. Porque é instinto. A mulher, ela tem o instinto de cobrar. É nosso. Glória a Deus por isso, porque muita coisa é boa. Se a gente não fizesse muita coisa assim, as coisas não andavam. Mas tem muita coisa que começa em nós. Muita mudança interna. Quando a gente estava estudando sobre o texto, o Senhor falava muito sobre Sarai comigo. Você já pensou o seu marido chegar em casa e falar assim, escuta, nós vamos mudar daqui, do nosso país, nós vamos deixar a nossa terra, nós vamos deixar o nosso povo, nós vamos sair e nós vamos para onde Deus mostrar. Deus ainda não tinha nem mostrado. Nós vamos para onde Deus mostrar, ok? Ok. Só passagem de ida. Ela foi. Então, Deus já estava trabalhando no coração dela a dependência. Quantas vezes nós amamos o Senhor, mas nós não queremos ser dependentes. Amamos, eu amo o Senhor, eu louvo que eu amo, eu louvo que Ele é tudo na minha vida, mas falou em depender. Não. Pelo menos eu tenho meu pé de meia, eu tenho minha segurança. Não mexe na onde está aqui, não mexe. E Sarai foi. E hoje o Senhor quer nos ensinar que mesmo no tempo de mudança, o Senhor, se o Senhor mandou, é Ele que é o responsável por cuidar de todo o trajeto. Tem algo para dizer. Profético. Eu sei que você vai receber aí em nome de Jesus. Nós temos uma facilidade muito grande em entender as fases dos nossos filhos. E a gente ama os nossos filhos em todas as fases. Não é verdade? Você não ama o teu filho bebezinho e você fica tentando projetar a imagem dele bebezinho quando ele tem 18 anos de idade. Não, você ama ele ou a filha em todas as fases. Mas a gente não tem essa facilidade no casamento. No casamento a gente fica, sabe o quê? Tirando fotografia. A gente tira a fotografia do tempo de namoro e quer que essa fotografia seja a mesma em todas as fases do casamento. Hoje é dia de você rasgar essa foto. Amém. Não entendeu ainda? Amém, Jesus. Hoje é o dia que o Senhor te mandou rasgar a foto que você tem de felicidade do seu casamento. Sabe aquela que você fica toda hora pegando ela na sua memória e dizendo, puxa, ela não é mais como a gente começou. Ele mudou muito. Ele mudou muito, ele não é mais do tempo de namoro. No tempo de namoro ele trazia flores. No tempo de namoro ela ia na casa da minha mãe toda hora. No tempo de namoro, irmãos, e você tirou uma fotografia do tempo de namoro e você está lá idolatrando a fotografia ainda, olhando para ela dizendo, nossa, mas se passaram 6 anos de casado e mudou tanto depois dessa fotografia, e você fica toda hora tentando trazer a fotografia para dentro do casamento. O Senhor manda te dizer que hoje é dia de rasgar a fotografia em nome de Jesus.
Você tem que amar o teu cônjuge agora, nessa fase, do jeito que ela é, do jeito que ele é, da maneira que ele se tornou. Deus está te mandando amar do jeito que eles se tornaram, não do jeito que você imaginou que era, não do jeito que você fotografou. Deus está dizendo o seguinte: se você não é capaz de amar quem você jurou amar, como que você espera que ele mude? Como que você espera que ela mude? Eu não estou dizendo para você aprovar as atitudes. O Senhor está mandando você dizer, está mandando eu dizer, para que você possa voltar a amar o seu cônjuge do jeito que é hoje, não do jeito que você conheceu lá. Amém, queridos? Amém. A pastora falou sobre mudança. Todos nós mudamos. E você já parou para pensar que se você prometeu que seria o companheiro ou a companheira para a vida, você já parou para pensar que a sua influência foi responsável pela mudança do seu cônjuge? Se não foi a responsável, foi a sua omissão. Isso é sério, irmãos. Se o seu cônjuge mudou muito, significa que ou você foi a responsável pela mudança, ou você não foi nenhum responsável pela mudança. E aí que está o problema. Se ele mudou muito e você foi responsável pela mudança, significa que você também mudou. Mas se ele ou ela mudou muito e você não teve nenhuma influência na mudança, significa que você ficou para trás. É uma coisa de você e eu pensarmos o quanto nós somos parte da mudança do nosso cônjuge. Eu sou 100% parte da mudança, então eu mudei também. Então não dá para ficar cobrando que volte a ser o que era antes, porque eu também mudei. Eu não sou parte nenhuma dessa mudança, então eu fui omisso o suficiente para ver o meu cônjuge mudar muito e eu ficar para trás. Hoje é dia de mudança em nome de Jesus. Hoje é dia de mudança em nome de Jesus. Irmãos, imagina agora, eles estão na terra de Canaã, que não é o propósito, não era o propósito, você vai entender isso. Sem propósito, mudando, significa sem casa fixa. Eles eram seminômades, então eles não tinham casa fixa. Meu Deus, não é fácil. E para piorar, para ratificar que a Canaã não era o propósito, é que eles passaram fome naquele lugar. Você imagina agora, que você sai da tua parentela, ouve a voz de um Deus que você não conhecia, chega no lugar que Ele te mandou. Nesse lugar você não tem casa fixa e agora está passando fome. Eu não sei como você reagiria. O Abraão pensou, na verdade ainda Abrão, pensou o seguinte: eu não escutei a direção de Deus para sair daqui, mas eu tenho que sair. Ele vai em direção a Horebe, ao Neguebe. Ele passa por Horebe. Só que ele também faz um desvio para o Egito. E não era para fazer o desvio para o Egito, Samuel. Mas ele está desesperado. Eles estão passando fome. O que é que eu aprendo com isso, irmãos? E você faz uma aplicação para a sua vida. Talvez, meu irmão, aqui eu vou falar com o homem e a pastora vai falar com a mulher nessa situação. Talvez, meu irmão, você vai ter que tomar algumas decisões no meio do caminho que talvez nem são as melhores, mas você precisa salvar sua família. Você vai ter que tomar algumas decisões que você vai ter que tirar a tua família dessa situação. Nem que para isso você tenha que deslocar a tua família de um lugar e ir para o outro. Tem hora, irmãos, que nós precisamos tomar uma decisão. A pastora contou do Sul. Eu, por orgulho, você imagina, eu fui para lá com a minha família para abrir uma filial da igreja onde a gente congregava. Quando chegou lá não deu nada certo, eu fui traído, foi uma catástrofe. E eu comecei até a questionar a minha vida com Deus. Mas eu pensei,
Se eu voltar, eu vou voltar humilhado, envergonhado, sem moral. As pessoas vão olhar para mim e falar: esse cara não é guiado por Deus. Eu vou ter que enfrentar quem desconfiou de mim lá no passado. Eu vou ter que enfrentar a família que não concordou com aquilo. Eu vou ter que enfrentar. Mas se eu ficar, eu vou ter que lidar com a minha família perdendo, passando dificuldade. Meu coração vai acabar e eu não sei o que eu vou... Senhor, me ajuda. Irmãos, eu sei que eu tomei a decisão. Eu falei: Deus, eu já vou ter que enfrentar mesmo a vergonha, então eu vou para cima. O que eu não posso é deixar minha família em Canaã, com um chamado, com um propósito, passando dificuldade. Peguei minha família, botei dentro de um avião e eles vieram. E aí depois eu vim com o carro, porque tinha que trazer o carro. E eles vieram na frente. Eu vim com o carro atrás. Irmãos, foi fácil? Não. Meus amigos estão aqui, acompanharam muito bem a nossa trajetória. Ainda para ajudar, ainda quando eu cheguei, ainda tomei um banco ainda na igreja ainda. O pastor falou para mim: a partir de hoje você não pode pregar mais. Irmãos, eu fiquei proibido de pregar. Ele disse que era uma situação pessoal, particular, uma direção. E eu fiquei 4 anos de castigo. Foi o preço que eu paguei. Eu paguei esse preço. Mas eu tinha que tirar minha família de Canaã. Todo mundo que diz que Canaã é o objetivo, para mim o Canaã foi o contrário. Eu tinha que tirar. Nem que eu chegasse no Egito e tivesse que falar que ela era minha irmã, porque ela é bonita, e os caras iam querer para ela, né? O faraó ia querer trazer ela para dentro do palácio. Aí eu tive que falar que ela era minha irmã, certo? Foi o que Abraão fez. Irmãos, eu tive que fazer isso. Não foi fácil, mas foi necessário. O que eu quero dizer é o seguinte: maridos, faça o que tiver que fazer, mas não deixe a tua família passar por humilhação mais não. Se tiver que mudar, mude. Se tiver que baixar a tua guarda, baixe. Se tiver que pegar o teu orgulho e jogar na lama, jogue. Vale mais a tua família feliz do que o teu orgulho intacto. Acredite em mim. Hoje, sou pastor, ela é pastora, e os meus maiores obreiros da igreja são os meus filhos, que olharam para isso e se orgulharam do pai e da mãe que tinham e disseram: eu amo Jesus e quero servi-lo por toda a minha vida. Amém, queridos? Aleluia. Quando ele estava contando isso, eu fiquei pensando, né? Como que as crises financeiras mesmo nos forjam. Nos ensina, a gente falou sobre dependência, enquanto o homem, o sacerdote está ali, fazendo de tudo para manter, de uma maneira, a estrutura da casa. Nós, como mulheres, precisamos aprender a nos dobrar diante do Senhor, a pedir para Ele nos ensinar a nos contentarmos. Sabe por quê? O contentamento, ele é o segredo da alegria. Entenda isso, mulher. O contentamento, ele é o segredo do sorriso. Muitas vezes você não precisa ter tanto para você estar sorrindo, feliz. Só que a gente vive numa sociedade que, se você não tem o que o outro tem, você se sente frustrado. É uma cobrança diariamente. Você abre Instagram, você vê rede social, você encontra alguém que você não vê há muitos anos. Nossa, você engordou. Nossa, você não sei o quê. Nossa, você tem carro, Aí você começa a se sentir cobrada. Puxa, eu preciso estar isso, eu preciso estar no peso tal, eu preciso ter roupa tal, eu preciso estar na moda. E parece clichê o que eu estou dizendo, mas eu tenho visto muito isso. Mulheres frustradas, completamente tristes, porque elas não são iguais à outra, porque ela se compara com a outra, porque ela deseja ter, mas ela não assume, porque dentro de nós é muito feio falar inveja. Inveja é feio, só que lá na raiz do problema é porque você queria ter, afinal todo mundo tem. Eu trabalho, eu estudei, eu me dediquei.
Fulano nem fez tudo isso, olha lá o que fulano tem. Sabe o que acontece? Satanás entra bem sutilmente no coração e vai tirando o prazer das coisas pequenas, da alegria de você ter uma casa, da alegria de você ter uma família, da alegria de você ter seu filho. Porque, de repente, seu filho não é igual ao do fulano, porque o do fulano fala não sei quantos idiomas, fala não sei o quê, estuda não sei onde. E aí tira o prazer de você viver os momentos daquilo que Deus te deu. Porque o que nós precisamos entender como mulheres é que Deus, Ele é intimista. O que é isso? O que é seu, é o seu número, é para você. Deus desenhou da forma que Ele fez para você, é particular, não vai caber em mim, não vai caber na outra, é seu. O que acontece muitas vezes? A gente quer se encaixar no que o outro tem, no que a outra tem. Afinal, eu quero participar, eu quero estar ali, eu quero ser aceita. E dessa maneira, a gente vai se distanciando do propósito que Deus escreveu para nós. Porque aí a gente se sente frustrada. A gente não encontra mais contentamento nas coisas pequenas. A gente só está feliz se consegue uma coisa muito grande, onde todo mundo viu, onde eu posso tirar uma selfie mostrando que eu estou feliz. Mas lá dentro, daqui a 5 minutos você quer outra coisa. Porque não contentou. Sabe aquela frase, a grama do vizinho é mais verde? Os anos passaram e a gente só vive isso hoje. Só que ficou mais digital. O Instagram do outro é mais legal que o meu. Está todo dia numa cidade diferente, todo mês num país diferente. Meu Deus, ele não mora mais no Brasil, está toda hora viajando. Se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente não está analisando a vida do outro pelo Instagram? Perdendo horas no celular. Horas que a gente podia estar fazendo outra coisa, vivenciando com a nossa família. Eu estou dizendo isso não só porque a gente está aqui, mas é porque a gente tem visto muitas famílias se perderem ao longo do caminho, porque perdeu o propósito deles, pessoal, de uma coisa que Deus escreveu para você. Quando você olhar para o seu marido, para a sua esposa, você vai ver o que Deus desenhou para vocês. Não vai ter formas diferentes. O que eu quero te convidar nessa noite, se você já faz, glória a Deus por isso, mas se você ainda não faz, ora ao Senhor, Senhor, me ajuda a entender o propósito que o Senhor tem na nossa vida, na aliança que o Senhor fez conosco, nessa aliança que tem entre você e o Senhor, você, seu marido e o Senhor, qual é o propósito? E se por algum motivo você já sonhou com outras coisas, que o Senhor te direcione a sonhar exatamente o que Ele tem para vocês. Porque eu te falo, se você tiver na vontade do Senhor, você pode ter dificuldade, você pode ter que mudar, você pode passar crise financeira, mas o seu coração vai estar satisfeito. Você vai estar encontrando contentamento, porque você vai estar feliz naquilo que o Senhor te colocou. Você não vai deixar de sonhar, mas você vai colocar os seus sonhos aos pés do Senhor e Ele vai direcionar aonde você tem que colocar o seu caminho, a sua família. Você já viu como é chato uma mulher rixosa? A Bíblia fala muito claramente. Ai, fulana, consegui tal coisa. Também, né? Que bom. Até que enfim. Ai, ó, eu consegui. Ó, agora nós vamos viajar ali. Nossa, mas ali na casa da sua mãe? Isso é passeio? O coração nunca está disponível. Sabe o que acontece? Eu não sei aqui quantos moram em casa de aluguel. Ame a casa onde você mora. Porque se você paga aluguel, ela é sua naquele momento. Se você valorizar a sua casa, quando o Senhor te der, se for a vontade do Senhor, uma casa que seja própria, você já vai fazer o que você já fazia. Porque você já cuidava dela com excelência. Agora, quando a gente não cuida das pequenas coisas, nem da casa de aluguel, nem de uma coisa pequena, nem de um carro mais simples, nem de uma bicicleta, se você não cuida daquilo que Deus te deu, não adianta você ter algo muito luxuoso, porque você não vai saber cuidar. Amém? É o que eles viviam lá. Eles viviam esse conflito, porque eles estavam em meio a tudo isso. Eles viveram crise financeira, eles viveram perigo, porque eles foram para onde... Claro, acharam que era o melhor caminho, mas tiveram que mentir, sofreram muitas coisas. E
Imagine, irmãos, todo lugar que tem fome tem tudo, né? Tem fome, tem violência. Tem fome, tem mentira. Tem fome, tem inveja. Onde tem escassez financeira, revela um monte de coisa. A impressão que dá é que a crise financeira ela é um rio. E quando ela baixa, você vai ver as criaturas que estavam lá no fundo do mar. É sempre assim. É onde o casal mais tem as crises, é onde ele precisa mais enfrentar situações difíceis. E uma dessas situações é com a família. Meu Deus! Tem hora que a família é inimigo. Eu não gostaria de dizer isso, mas é verdade. Tem hora que a família faz um desserviço no casamento. Tem até hora que você pensa, meu Deus, por que eu chamei aquelas pessoas como testemunha naquele dia? Agora, só porque elas foram testemunha, elas acham que pode mandar no meu casamento. Às vezes dá uma impressão de dar um grito com a família e diz, ei, vocês só foram testemunhas. Eu não dei a vocês nenhuma procuração para vocês se meterem na minha vida. Você já teve essa impressão ou não? Ou foi só eu? Dá uma vontade de falar para a sogra, para o sogro, ei, você só foi testemunha naquele dia que eu casei. Eu não te passei procuração nenhuma do meu casamento. Eu não te falei, ó, toma, cuida. Irmãos, até o sobrinho que ele levou deu problema. Menino, viu? Deixou o certo. Irmãos, olha a crise que esse casal enfrentou. Chega no lugar que não é o propósito, enfrenta a fome, enfrenta a crise financeira, enfrenta a mudança, agora tem que enfrentar os servos brigando. Com quem? Com os servos do sobrinho. Irmãos, crise familiar. Crise familiar e crise profissional, porque, meu Deus, agora eu tenho que ser um bom gestor. Ei, escuta o que eu vou dizer para você. Está na hora da gente se levantar, irmãos, nessa geração. Está na hora de nós sermos bons gestores de crises. Está na hora da gente assumir o papel de bons gestores de crises. E esse papel não é exclusivo do homem. É um papel do casal. Gerir crises é papel do casal, irmãos. Todo mundo passa por crise aqui, ou só eu? Todo mundo. Já passei por inúmeras crises na minha casa. Nós vamos fazer 21 anos de casado, irmãos. Inúmeras crises. Agora, se o casal não sentar na hora da crise, sinceridade, ele vai sentar quando? Na hora do divórcio? Quem não senta na hora da crise, tem que se sentar diante de um juiz para divorciar. Quem não senta na hora da crise, acaba se sentando com um advogado para dividir as partes. Está na hora, irmãos, dos casais se sentarem para resolver crises. A primeira coisa que você precisa fazer para resolver uma crise é admitir que ela existe. A negação, irmãos, ela é um desserviço para o casamento. Negar que existe uma crise é um inimigo. Você está dando força para o inimigo agir no teu casamento. É necessário, em oração, o casal admitir que está vivendo uma crise. E sentar e olhar na bolinha do olho um do outro e dizer, e agora? Não precisa, não é mais segredo para nós dois, nós não precisamos dar outros nomes, nós não precisamos mais pôr a culpa em ninguém, o que a gente precisa é admitir, nós temos uma crise para resolver. E agora? A gente precisa resolver. Como que nós vamos resolver? Aí que você vai encontrar soluções. Se é um casal mundano, a primeira coisa que ele vai falar, precisamos de terapia. Primeira coisa. Eu não estou dizendo que o casal cristão não precisa de terapia. Estou dizendo que o casal mundano, a primeira coisa que vai dizer, nós precisamos de terapia. O casal cristão, a primeira coisa que vai dizer, nós precisamos orar. E precisamos perguntar para o Senhor, o que é que está acontecendo? E aí, se for da vontade de Deus que você faça terapia, glória a Deus. Faz a terapia, porque você vai estar direcionado pelo Senhor. Mas está na hora, irmãos, do casal sentar e olhar na bolinha do outro com muita seriedade
com muita maturidade, com muita integridade, e olhar no bolinha do olho do outro e dizer: nós temos uma crise instalada no nosso casamento. Foi promovido por nós mesmos? Foi promovido pela circunstância? Foi promovido pela escassez? Foi promovido pela interferência familiar? Porque isso acontece ou não? Tem casal que está vivendo crise porque é de tanta interferência familiar. Mas é o casal que tem que detectar esse problema e olhar um para o outro com maturidade e dizer: eu preciso resolver esse problema. Você está disposta? Eu estou. E você está disposto? Eu também estou. Então vamos buscar no Senhor a resolução. Mas tem que admitir, nós estamos vivendo uma infantilidade nos casamentos. Infantilidade. Tem 2 problemas gravíssimos nos casamentos de hoje em dia: infantilidade e tradição. Que 2 problemas terríveis. A infantilidade é porque os casais vivem oba-oba e parece que nunca tem crise, mas está com crise e precisa admitir. O outro problema é o casal que vem com uma tradição e se agarra na tradição e dizer: minha casa não pode ter crise, coisa nenhuma, isso é coisa de afrescalhado. Mas está em crise, meu irmão. Está em crise, minha irmã. Não interessa se o casamento do teu pai e da tua mãe foi perfeito. Na tua cabeça, porque não foi perfeito. Não importa que tipo de fantasia você criou de um casamento perfeito. Você precisa largar a tradição e dizer: eu preciso sentar com a minha mulher, eu preciso sentar com o meu esposo, e tenho que admitir, nós estamos em crise. Eu estou agarrado a muita tradição, eu estou agarrado a muitos vícios, eu estou agarrado a muitas manias. Eu não consigo ceder, eu não consigo mudar, eu não consigo abrir mão disso. Precisa detectar, precisa encontrar junto a solução, irmãos. Irmãos, uma coisa é certa: esse casal passou por um monte de coisa aqui. Até então eles são Abrão e Sara. Uma coisa terrível. Uma coisa interessante, hein? Curiosa, teológica. Enquanto eles eram Abrão e Sara, era só crise. Meu Deus, eu não sei por que Deus está mandando dizer isso. Está na hora até de você mudar de nome dentro da sua casa. Enfiar uma desgraça de um rótulo em você, e você tem orgulho de segurar esse rótulo e de: eu sou assim mesmo. Está na hora de arrancar esse rótulo da sua casa em nome de Jesus. Está na hora de mudar o teu nome. Você está entendendo espiritualmente o que Deus está falando? Está na hora de mudar o teu nome. Mas eu sempre fui considerado o ignorante do casamento. Está na hora de mudar o teu rótulo. Mas eu sempre fui considerada a rixosa do casamento. Muda o rótulo. Mas eu sempre fui considerado o que na minha casa não acontece. Então muda o rótulo. Está na hora de mudar o teu nome dentro de casa. Se você era o bruto, está na hora de ser o sensível. Se você era o cavalo, está na hora de você ser parceiro. Se você era o egoísta, está na hora de você ceder. Se você era o bambambam, está na hora de você entregar na mão da tua mulher alguns controles. Ei, homem, entregar o controle na mão da tua mulher não faz você perder o controle. Tira isso da cabeça em nome de Jesus. Amém? Amém. Foi o que Deus revelou, irmãos, aqui nessa etapa. Está na hora de mudar o teu nome, em nome de Jesus. Para finalizar, só esse tópico, a gente falou sobre todas essas crises. E a última foi a humilhação da bênção demorada. Agora eles tinham uma promessa. Chegou uma promessa até a casa deles, mas demorou tanto. Parecia que nunca mais aquilo ia acontecer. Demorou. Foi falado que eles iam gerar filhos e ela já era mais velha. E ela riu no coração dela. Como assim? Já sei. Está demorando demais? Eu vou dar um jeitinho. O jeitinho que a gente dá muitas vezes, a gente tira todo o propósito do caminho. O jeitinho que ela deu,
causou um conflito tão grande que é visto até hoje. Então, tudo isso aconteceu na vida deles, para que houvesse um propósito. Ela também aprendeu com isso. Sarai aprendeu muito a não usar o próprio braço, a confiar no Senhor. Se o Senhor falou que vai fazer, Ele vai. Não tenta dar o jeitinho. Não tenta ajudar Deus. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele precisa da nossa confiança, da nossa disponibilidade em fazer. Mas quem vai fazer é Ele. Ele é o dono da promessa. Ele é o responsável pela promessa. Quando a gente começa a tentar fazer com o nosso braço, é como se nós disséssemos assim: já que Deus não faz, eu resolvo. Foi o que ela tentou fazer. E tudo isso estava acontecendo até que, né? Perfeito. Irmãos, a gente contou só coisa ruim aqui, né, na vida deles. Aí você pensou assim: meu Deus, esse daí é o Abraão que depois... Não é possível. Essa é a Sara que... Não é possível, é muita tragédia na vida desse casal. Não, irmãos, não. Tem coisa maravilhosa aqui que aconteceu. Olha só os propósitos se revelando. E você vai tomar posse aí, em nome de Jesus, não vai? Está preparado aí, não está não? Vai tomar posse. Eles ficaram muito ricos. Perdeu a chance de dar glória a Deus. Cada um na sua medida, mas glória, não, aleluia. Vocês deram glória a Deus na hora que eles passaram fome. Não, peraí. Fala de novo, eles não ouviram. Primeiro propósito, eles ficaram muito ricos. Aleluia, eu pensei que era só eu que gostava aqui, irmãos. Muito ricos. Aleluia. Meu Deus do céu. Olha, eu não sei, eu já vi pregador arrebentar o Abrão porque ele foi no Egito e mentiu a respeito de Sarai. Mas, cara, ele voltou cheio de boi. O homem voltou rico, Rodrigo. Tudo bem, eu não estou aprovando a mentira aqui não, mas eu não sei. Alguma coisa aquele homem tinha, porque ele volta do Egito podre de rico. Irmãos, recebe essa bênção em nome de Jesus. Talvez você tentou fazer tanta coisa na tua vida profissional. Puxa vida, aí você até pensou: isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não é para acontecer. Ou se não, fez o contrário, né? Tem gente que fala assim: agora é a hora de eu ganhar. E não era. Mas eu não sei o que vai acontecer na tua vida. Eu só sei de uma coisa: a hora que você voltar para o propósito de Deus, aí as bênçãos vai se revelar na sua vida. Aconteceu isso com esse casal. Ficaram muito ricos. Irmãos, eles construíram um altar de adoração. Escuta o que eu vou dizer para você. Quando as coisas começarem a acontecer boas, quando a mesa virar, e ela vai virar, a primeira coisa que você precisa fazer dentro da sua casa: construa um altar de adoração a Deus. Não se esqueça do Senhor jamais. Deuteronômio 6:10, o Senhor diz assim para o povo: vocês moram em casas que vocês não construíram, vocês bebem de poços que vocês não cavaram, vocês comem de plantações que vocês não plantaram, mas não se esqueça que foi o Senhor seu Deus que fez tudo isso. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. A coisa vai virar. Em casal, não é para um só não, o casal vai virar o jogo. Em nome de Jesus, vocês vão encontrar um meio. O casal vai virar o jogo e nessa hora, construa um altar de adoração. E a Canaã, que antes parecia não ser o lugar ideal, sabe o que Deus disse para Abraão? Escuta, Canaã vai ser a sua herança perpétua. Irmãos, o lugar que um dia foi sua vergonha, vai ser a sua herança perpétua. Você toma posse disso ou não? Em todo lugar onde você passou vergonha, Deus manda dizer que vai ser a sua herança perpétua. E não, sabe o que significa herança perpétua? Um dia você vai morrer, mas os teus filhos vão desfrutar daquilo que você tomou de decisão. Canaã se torna para aquele casal a herança perpétua. E Deus disse assim:
Não importa quantas pessoas surgirem no mundo, Canaã sempre vai ser o seu lugar. Você acredita que os filisteus acreditavam que Canaã era deles? Não, e aí você não vai acreditar. Até hoje eles acreditam. Não sei se vocês sabem, a Palestina nada mais é do que os filisteus. A palavra Palestina significa Filístia. Filisteus. É a terra dos filisteus. Eles acreditam até hoje que Canaã é deles. Até hoje. Só que Deus entregou Canaã para o povo de Deus. Deus entregou Canaã para os descendentes de Abraão e falou: essa terra vai ser de vocês para sempre. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Eles foram pais de todas as nações. O Abrão, que significava pai elevado, agora passa a ser pai de todas as nações. A Sarai, que significa minha senhora, agora significa princesa de todas as nações. Mudou o nome dela para Sara. Irmãos, escuta isso que eu vou dizer para vocês. Você é a origem de uma geração. Você já parou para pensar nisso? Isso é tão sério. Você não se lembra do seu tataravô. Você não sabe nem o nome dele. Não sabe. Mas ele tomou posse de algo que Deus entregou lá. Ela tomou posse de algo que Deus entregou. E de alguma maneira surgiu você. E a sua família está viva até hoje, pelo que o fez lá atrás. Olha que loucura! E mais ainda que isso, as decisões que você e eu vamos tomar vai impactar nos nossos netos, nos nossos bisnetos, até o nosso nome ser esquecido. Então, o que eu aprendo com isso? Irmãos, quem quer verdadeiramente viver o propósito de Deus, vai ter que conviver com a destruição de um altar chamado eu. Quem quer verdadeiramente viver o propósito de Deus, vai ter que destruir o propósito do eu. Eu vou melhorar. Quem quer verdadeiramente viver o propósito de Deus, vai ter que conviver com a fragmentação do teu eu. O teu eu vai ter que ir embora durante a crise. O teu eu vai ter que ir embora durante a fome. O teu eu vai ter que ir embora durante as dificuldades. O teu eu, você sabe por que Deus envia o sofrimento? Porque o eu precisa ser destruído. Irmãos, loucura falar isso. A gente sempre pensa num Deus mauzão que envia sofrimento para a vida. Estou falando por mim, irmãos, já fiz 2 cirurgias do coração. 2, por falta de uma. E não fiz a terceira porque Deus me livrou. Pois é. E no meio de tudo isso, você acha que eu já não perguntei para Deus? Pai, por que eu? Por quê? Tenho o peito rasgado, um monte de ponte aqui. Eu tenho mais ponte que a cidade de Indaiatuba, irmão. Eu estou falando sério. A cidade de Indaiatuba tem uma ponte, eu tenho 3. Eu tenho mais ponte que minha cidade. Eu tenho prótese, irmãos. E eu fiquei perguntando para Deus um dia, por que, Senhor? Meu Deus, o Senhor não me respondeu, mas sabe o que eu aprendi? É que no meio de todo esse processo, o meu eu foi indo embora. E sabe o que sobrou? O propósito de Deus. Você pode tomar posse disso nessa noite? O teu eu vai precisar morrer. O teu eu vai precisar ser desfigurado. O teu eu vai precisar ser descaracterizado, desmaterializado. O teu eu vai precisar sumir para que o propósito de Deus comece a fluir na sua vida. Deus não vai cumprir o seu propósito enquanto o teu eu ainda estiver intacto. Deus não vai cumprir o seu propósito enquanto o teu eu for um obstáculo. Deus não vai cumprir o seu propósito enquanto o teu eu ainda for uma ameaça ao propósito de Deus. Deus vai desfragmentar o teu eu ao longo do tempo. Ou você acha que as crises que você passou no casamento não foram para isso? Foi para tirar o teu eu da jogada, para que você e seu marido, você e sua esposa,
se tornasse uma só. Só se torna uma carne se não tiverem duas. Que loucura! Enquanto ainda eu sustentar a minha e a mulher sustentar a dela, é impossível ter uma só carne. Amém, queridos? Amém. Enquanto eu sustentar a minha carne e a minha mulher sustentar a dela, Deus não vai fazer os dois serem uma carne só. Só vai ser uma carne só na hora que eu desfragmentar a minha, na hora que minha mulher diluir a dela e nós dois nos misturarmos. O nome disso é simbiose. A hora que houver essa simbiose, nós seremos uma só carne. E quando formos uma só carne verdadeiramente, aí a gente vai começar a ver o propósito de Deus se revelando. Você crê nisso? E o maior de todos, né, pastora? Para fechar, em nome de Jesus. Alguém vai perguntar: tá legal, você falou tudo isso, mas então qual é o verdadeiro propósito do casamento? Sabe para que serviu a vida de Abraão e Sara? Para uma coisa só. Nós lemos o texto que Paulo escreve aos Gálatas, porque foi através da vida deles que Jesus foi revelado ao mundo. Sabe para que serve o casamento? Para revelar Jesus ao mundo. Amém, Jesus. Sabe para que serve tudo isso que você viveu até hoje? Para todo mundo olhar para vocês e ver Jesus no casamento. Aleluia, Jesus. Sabe para que serviram as crises? Sabe para que serviram as batalhas? Sabe para que serviu até o perigo de separação? Sabe para que serviu a tua mudança? Sabe por que você cedeu? Sabe por que você abriu mão do teu orgulho? Sabe por que de tudo isso? Só para as pessoas verem Jesus na tua história. Aleluia. Só para isso. Lá na frente, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, porque Deus entregou uma promessa para Abraão. E ele disse que da sua descendência seriam benditas todas as nações. E ele não fala no plural, as suas descendências. Ele diz a sua descendência, que é Cristo. Irmãos, a sua descendência não é o seu filho ou a sua filha. A sua descendência é a revelação de Cristo através do seu casamento. Aleluia. E toda vez que eles olharem para vocês, eles vão dizer: Cristo está ali. Amém. Só isso justifica Aleluia. dois seres tão diferentes se amarem ainda. Só isso que justifica duas pessoas que passaram pelo que passaram, estão intactos ainda. É só porque tem Jesus ali. Se não tivesse Jesus ali, não passariam pelo que passaram. Irmãos, a pastora me aguenta até hoje. Eu não sou fácil não, irmãos. Cala a boca, Rodrigo. Eu não sou fácil não, irmãos. E ela me aguenta até hoje. Irmãos, é só por causa de Jesus. Jesus está sendo revelado através da sua vida de casal. Jesus está sendo revelado através das suas superações. Jesus está sendo revelado através da sua maturidade. Você crê nisso? Eu não sei o que você vai fazer de dinâmica agora, eu não sei qual que é o próximo passo, mas eu posso, a pastora pode orar por... Você pode se colocar de pé, por favor? Eu quero te convidar nessa hora, como nós iniciamos a nossa ministração, abrace seu cônjuge. De tudo que nós ouvimos, eles fizeram uma aliança com Deus. A Bíblia fala sobre a aliança que Deus tinha com esse casal, que foi linda. E eu quero que nessa hora você ore junto com ele. Nós vamos falar aqui algumas coisas, se você quiser repetir para ele, mas eu quero que nesse momento você faça a sua declaração, é a sua oração com o seu cônjuge. Porque quando nós convidamos Jesus a ter aliança conosco, não vai ter palavra mágica, mas fica mais leve. Fica muito mais leve. E Ele nos faz encarar de outra maneira as crises, as dificuldades momentâneas. Então, que nessa noite não foi só um encontro de casais. Nós não vivemos aqui, não viemos até aqui só para a gente nos reunir com os amigos. Nós viemos aqui para convidar o Senhor a continuar fazendo parte do nosso casamento, a blindar a nossa vida, nos ajudar a melhorar. Não tem fórmula mágica,
mas tem o Espírito Santo. Aleluia. E Ele é perfeito. Oh, glória. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós como casais, Senhor, eu quero abençoar cada relacionamento que está aqui, cada união, Senhor. Senhor, Tu sabes o que cada um tem vivido, como tem sido dia a dia, aquele que esfriou, aquele que já não consegue mais conversar, aquele que no seu coração já havia decidido por decisões que não foram direcionadas pelo Senhor, mas ele quer se convencer de que é o melhor. Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo, que tem todo o poder, possa convencer, Senhor, do que é a Tua vontade para a vida de cada um. Senhor, que cada casal entenda que eles são, Senhor, o Seu reflexo aqui na terra, que eles vão resplandecer, Senhor, o Senhor, que os filhos vão olhar para eles e ver Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ser melhores como casal, que possamos ser melhores como pessoas. Senhor amado, nos ajuda, Senhor, na nossa dificuldade, na nossa vida pessoal. Senhor, muda a nossa personalidade, muda aquilo, Senhor, que dentro de nós já decidimos que é assim mesmo, para que possamos fazer o outro feliz e sermos felizes também. Senhor, encontre em nós um coração, Senhor, que seja grato, que tenha contentamento, que seja feliz, Pai. Que seja, Senhor amado, confiante no Senhor. Pai, nos dá, Senhor amado, sonhos. Senhor, devolve sonhos ao coração de cada um aqui. Senhor, aquilo que eles já projetaram e que muitas vezes já desistiram. Senhor, nós não aceitamos vidas frustradas, Pai. Nós repreendemos, Senhor, tudo que o inimigo tem lançado. Em nome de Jesus, traz à tona, Senhor. Tira, Senhor amado, do escuro, para que possa haver libertação e cura, Senhor. Pai, que eles voltem a sonhar, que voltem a projetar. Senhor, que eles voltem, Senhor amado, a caminhar juntos com o mesmo propósito, olhando para Ti, Senhor, como o alvo que é o Senhor. Que o nosso alvo é Cristo, Senhor. Que eles não desistam na caminhada. Que eles se sintam fortalecidos pelo Senhor. Que nessa noite o Teu Espírito Santo dê experiências únicas com cada um que está aqui. Que eles possam, Senhor amado, ouvir a Tua voz e saber, Senhor, que o Senhor está falando, direcionando, encaminhando, que se o Senhor está falando, o Senhor é responsável, o Senhor é o Deus da promessa, que parece demorado, mas o Senhor não demora, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, e no seu tempo, cada coisa se concretizará, Senhor. Tira a vergonha, tira a humilhação, Senhor, em nome de Jesus, tira rótulos. Dá novos nomes nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Restaura cada vida, para que os casamentos sejam completamente transformados. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos, Pai, porque sem o Senhor nós não somos nada. Nós declaramos nossa dependência ao Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Cuida de cada um que está aqui. Sustenta cada um, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei
santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Obrigado. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Isaac, da pastora Simone. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você já deu um glória a Deus aí? Deus é maravilhoso e Ele marcou um encontro conosco hoje. Tem muitas coisas que nós achamos que já sabemos, ou achamos que a gente não precisa mudar, que a gente não precisa ouvir, que a gente não precisa aprender, que a gente não precisa se conscientizar do que nós precisamos fazer e nos unir no nosso casamento. E essa palavra foi gloriosa, maravilhosa, porque eu falava com o Isaac antes de começar, a gente estava falando sobre isso, sobre o propósito, sobre uma vida com propósito, que eu estava falando com ele, que a gente está aprendendo com as irmãs, né, no encontro sobre esse tema. E ele falou no início que nós precisamos voltar ao propósito. Foi exatamente isso que eu falava com ele, porque tem momentos que nós seguimos a Deus, nós queremos viver com Deus, nós amamos a Deus, como a Simone falou, nós amamos Jesus. Mas tem momentos que a gente se perde na caminhada, no caminho, a gente começa a olhar para lados opostos, como eles falaram aqui no início, a gente vai se perdendo, os nossos olhares vão se perdendo e a gente precisa voltar. A gente precisa voltar para esse lugar. Então, hoje é noite de transformação. Que a gente saia daqui transformados, desejosos por essas transformações, desejosos em voltar, desejosos em sermos uma só carne. Porque é unidos que nós vamos seguir, é unidos que nós vamos vencer, é unidos que nós cumpriremos o propósito que o Senhor tem para nós. Então, hoje foi noite de voltarmos à união, de olharmos novamente, de se lembrarmos o porquê nós voltamos, o porquê nós nos casamos, não é? Então, eu não ia fazer dinâmica, eu não ia fazer nada, mas pega meu celular aí. É rapidinho, é só para a gente encerrar, porque ele me deu a fala e eu falei, hoje eu não vou falar nada, eu não vou... Falava para a Gigi, eu acho que dessa vez eu não vou participar de nada, eu estou me sentindo muito feliz e à vontade de ser a convidada, porque esse encontro para mim é sempre maravilhoso, eu sempre saio muito feliz e eu sei que o Senhor sempre restaura algum cantinho nosso aí. Né? O Senhor sempre restaura, porque o Isaac falava aqui, eles falaram das crises, e nós todos enfrentamos crises, e nós precisamos sentar para resolver as crises. A gente precisa entender que tem crise, realmente nós passamos por elas, nós sentamos e resolvemos nossas crises e seguimos para o próximo passo, para o próximo nível, porque novas crises voltarão a existir e assim a gente vai seguindo em frente. Eu quero fazer uma dinâmica bem rapidinha, 5 minutinhos para a gente já participar aí da nossa confraternização juntos.
que fala assim: eu vou falar uma frase e vocês, olhando um para o outro, completam essa frase. E aí eu vou pedir para alguns casais, vão ser só 3 perguntinhas, mas eu vou pedir para que todos os casais falem, tá bom? Aí vocês falam qual que é vocês completam a frase, tá bom? Que diz assim, ó, o objetivo dessa dinâmica, como ele falou, para a gente voltar lá atrás, para a gente se lembrar do porquê nós resolvemos nos unir. Porque quando as crises chegam, as dificuldades, os anos se passam, a gente nem se lembra mais por que nós decidimos se unir. Por que a gente disse sim? Por que a gente disse tão convicto sim? Então, essa dinâmica é para a gente recordar um pouquinho e exercitar palavras de carinho, de afirmação e de continuação desse sim, né? Então, eu vou fazer a primeira pergunta e aí vocês completam a frase, tá bom? Eu estou demorando um pouquinho, irmãos, porque eu estou sem óculos. Quando eu estou sem óculos, então, que vocês olhem um para o outro, e aí eu vou começar ali, passa lá para trás, aí começa a segunda fileira, e a gente vai seguindo, tá bom? Então, diz assim, lê aí, amor. Aqui, ó. Eu me apaixonei. Glória a Deus. Vamos lá. A frase é essa aqui. Eu me apaixonei por você. Por quê? Por que vocês se apaixonaram? Não sabe, mas Eliane. Por quê? Maravilhoso guerreiro. Flávio, ela te encantou. É, Flávia. Não, a prima da Gi. Você se apaixonou por quê? Sorriso e os olhos. Aqui. Ricardo. Maravilhosa. E ela? Gil e Elisângela. Você se apaixonou por quê? O topete encantador. E você, Gil? Sorriso. A Sueli e o Edivan. Um cavalheiro. O Edivan? Extrovertido, sim. Exato. Linda. Ricardo. Quietinha. Por ele ser humilde, sorriso. Tem vários motivos. E vocês? E ele? Aleluia! E vocês? Pai. Tímido, sorriso. Carol, pelo jeito de chamar. Ai, que lindo. Você? E você, Dudu? Olhar encantador. A Flávia. Glória a Deus. Que lindo. Muito bem. Você, Flaviane. Amoroso. E o carinhoso. E o Léo? Ai, que lindo. Glória a Deus. Mateus e Sheila.
Ah, que linda! E você, Sheila? Te tratava bem. Kleber e Miriam? É. Por que você se apaixonou por ela? Por que você se apaixonou por ela? Ó! Você gosta. Você? Por ela ser brava. Ó! E você? Pelo homem que ele é. A tia da Gi. E ele se apaixonou por você? Vocês, casal? Ai, que lindo! Você, amor, se apaixonou por mim por quê? Porque você era muito legal, muito legal. E ele é muito legal, gente. Eu falo que ele é o amigão da garotada. O Gé é muito legal. Porque a gente era amigo primeiro, por isso. Ele era muito legal. Você arrebatou meu coração. Por quê? Cadê a sua boa amizade? Sempre foi, né? Olha lá, viu também? Porque eu sou amiga. Viu? Nós Gente, éramos é muito legal. amigos, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, era só uma simples dinâmica, mas para a gente se lembrar das palavras de carinho, do amor que existe entre um casal, que tem que existir em outro casal, da gentileza, do carinho, ou do romantismo ou não, mas a forma de tratar, a forma de elogiar, que a gente consiga olhar para o nosso cônjuge e se lembrar das qualidades que ele tem, do que nos uniu, além do propósito que o Senhor tem no nosso coração, que o Senhor tem para nós, que é o principal, mas para que a gente consiga manter esse relacionamento, que a gente consiga olhar o lado bacana que é ter uma pessoa. O Isaac falou, a Simone falou também, quando a gente se casa, a gente aprender a agradecer. Quando a gente acorda, a pessoa que está do nosso lado, a gente aprender a agradecer e valorizar o amor, porque a gente tem como voltar para casa, a gente tem um lar para onde voltar, a gente tem quem abraçar, a gente tem quem reencontrar. Então, que a gente possa lembrar disso todos os dias, mesmo nos dias de crise, nos dias difíceis, que a gente possa resgatar isso. Ainda há uma pessoa que me ama além dessa crise. Ainda é bom estar do lado da pessoa além dessa crise. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar aí, vai ter um comes aí para os irmãos, a gente se confraternizar, estarmos juntos. Mas eu não poderia deixar de falar sobre tudo isso que Deus usou o Isaac e a Simone para falar aos nossos corações, as fases, as crises, os tempos difíceis, mas algo que mexeu comigo e tocou muito no meu coração, essa parte de Deus fragmentar o nosso eu. Eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Mas note o papel de extrema importância que eu e você tem de também fragmentarmos o nosso eu. Porque às vezes a gente espera em Deus algumas coisas e vai reportar ao Senhor algumas coisas, sendo que é de responsabilidade nossa executar. Eu sempre falo isso aqui, Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Sabe? Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Que a gente, sabe, aceite esta mensagem, mesmo que ela nos confronte, mesmo que ela venha de encontro a nós, não muito aceitável a princípio, mas que a gente, sabe, se incline e receba tudo isso que Deus tem para nós. E que você aprenda a superar todo e qualquer momento de crise aos pés da cruz, clamando por Jesus. Você vê que em uma hora aqui, pouquinho,
o quanto a gente foi abençoado pelo Senhor através desta mensagem. Deus tem muito mais para a sua casa, para a sua família, para o seu relacionamento. Que Deus seja glorificado através do seu lar, da sua família. Que Deus seja, glorificado através do seu relacionamento. A gente tem vivido isso aqui de alguns irmãos solteiros, que têm orado, buscando ao Senhor para ter uma companheira aonde já tem se manifestado. Você vê o casal Rosinha lá, lindos, né? O Matheus e a Sheila. A gente foi surpreendido esses dias por alguém solteiro e tal, num bate-papo na célula, falou: pô, quando eu casar, eu quero formar um casal assim como o Matheus e a Sheila. É o que você disse aqui, Isaac. É Deus sendo glorificado através da união, da unidade da família. Que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado por você ter vindo, por você ter sido disponibilizado a estar aqui, a investir no teu cônjuge e vivenciar esse tempo incrível. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Vocês querem falar alguma coisa? Não? Tá tudo beleza? Tudo na paz? Então nós vamos orar. Aqui vai ser como ali, Gi? Vai ser como aí? O pessoal se levanta, vai lá, se servem, vão ajudar a servir. Glória a Deus. Então tá bom. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Fiquemos em pé, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Pastor Isaac, pastora Simone, mais uma vez, muito obrigado. Vocês são demais, vocês são top. Muito bom. Quantos vão orar pelo pastor Isaac e pela pastora Simone? Amém. Orem pelo pastor Isaac, orem pela pastora Simone, pela sua família. Que do jeito que a gente foi abençoado aqui, que vem em dobro ao seu lar, a sua casa, a sua família. Rodrigão, obrigado, viu? Flávia, top demais. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta noite, Pai. Te engrandecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntos como representantes, ó Pai, da nossa casa, suplicando o teu favor, buscando instrução, buscando orientação. E obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor falou sobre nós, ó Pai. Obrigado pelas instruções, obrigado pelas direções que o Senhor trouxe a nós. Que possamos sair daqui, Pai, edificados, instruídos pela Tua boa palavra. Que possamos, ó Pai, desfrutar de paz, de alegria e de comunhão. Que possamos, ó Pai, amar, Papai querido, o nosso cônjuge com todo o nosso coração, ó Pai. Curtir a nova fase, o novo tempo, o novo momento que eles se tornaram, Pai. Que tudo isso, Pai, seja para o engrandecimento do Teu nome. Nós entendemos isto, Pai. O Senhor tem um propósito, ó Pai querido, sobre as nossas vidas. E o propósito do Senhor será concluído, será estabelecido. O Teu nome será glorificado através das famílias representadas aqui. Pai, nós cremos, ó Pai querido, numa família forte, ó Pai, porque se podemos ver uma igreja forte, é porque é o reflexo de uma família forte. Guarda-nos, ó Pai, como família. Pai querido, livra-nos das astutas ciladas do nosso adversário. Guarda-nos, ó Senhor, no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente nós descansaremos, ó Pai. E certos de que viveremos tudo que o Senhor tem para nós. Abençoe os teus filhos. Se talvez algum destes casais estão enfrentando algum tipo de dificuldade, está difícil para eles, ó Pai, que o Senhor, Pai, entre nesta peleja, que eles possam buscar socorro, ajuda no Senhor, e certamente desfrutarão de respostas divinas, de intervenções, de milagres, ó Pai, sobre o seu relacionamento. Pai querido, nós suplicamos o Teu favor e agradecemos por tudo que o Senhor trouxe aos nossos corações como revelação da Tua palavra. Pai querido, muito obrigado. Esta oração que fazemos agradecidos, oramos em nome de Jesus. Vocês podem dizer amém? Você pode dar um beijão aí na sua gata aí? Faz isso. Glória a Deus. Está encerrado, irmãos, em nome de Jesus.